Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, e vamos trazer o transcendente para o imanente. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram: Isto é muito duro. Quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: Isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Mas há alguns entre vós que não creem, pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que criam e quem haviam de o trair. Ele prosseguiu: Por isso vos disse, ninguém pode vir a mim se por o Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já andavam com ele, e não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: Quereis-vos também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. As palavras-chave da boa notícia de hoje é crer, é ter fé. Palavras que são Espírito e vida. Todas as palavras do Senhor são Espírito e são vida. É permanecer em Cristo, que o Pai que nos atrai para estar em Cristo. Muitos dos discípulos, ouvindo o que Jesus estava dizendo, falando sobre o pão da vida, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, muitos dos discípulos ficaram escandalizados e teve a reação dos discípulos. E Jesus viu muitos murmurando. Muitos estavam murmurando. E vêm as perguntas de Jesus: Isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? Jesus anuncia a sua ascensão. Fala ao Filho do Homem que ele é um homem só com toda a humanidade, um homem só, Deus, o Senhor dos Senhores. E ele anuncia a sua ascensão como o Filho do Homem, como Deus que se fez humano. Por isso que ele fala o Filho do Homem e anuncia a sua ascensão. E fala do Espírito que vivifica. O Espírito é que renova. Que todos sejam vivificados, que todos sejam renovados. E da carne e da parte física nada serve. Assim, temos que ser vivificados aqui no mundo físico, temos que ser vivificados hoje, que todas as palavras do Senhor são Espírito e são vida. Tudo o que o Senhor disse são o que alimenta, o que sustenta todos para a vida eterna. E Jesus via que muitos não tinham fé, que muitos não creem. E desde o princípio Jesus já sabia quem era. E ele prosseguiu: Ninguém pode vir a mim se por meu Pai não
lhe for concedido. Jesus fala do Pai. Para estar em Cristo tem que ser concedido pelo Pai. Viver todas as leis do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o princípio sem princípio. Vemos que na literatura joanina, no Evangelho segundo João, Jesus revela a sua divindade, que ele é o Senhor dos senhores. Por isso que ele responde eu sou várias vezes, como nós vimos nesse capítulo 6, 2 vezes. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo descido dos céus, e na qual está respondendo a perícope lá do Pentateuco do Antigo Testamento, onde o Senhor Deus disse a Moisés, eu sou aquele que sou. E para estar em Cristo, o Senhor dos senhores, o Pai que nos concede, ele que enviou Cristo para todos ter a vida eterna, ele que se fez humano, é o Deus humanado, por isso que Jesus dizendo, eu sou o Filho do Homem. E muitos dos discípulos se retiraram e não andavam com o Senhor, porque eles ficavam escandalizados. E por que acontecia isso? Que muitos dos discípulos se retiraram, ficaram escandalizados, porque eles não tinham fé, não professavam a fé no Senhor. E Jesus pergunta aos 12, quereis vós também retirar-vos? Perguntou aos 12. E vemos, na penúltima e na última perícope, Simão Pedro pergunta, Senhor, a quem iremos nós? Ele fica preocupado. Tu tens palavras de vida eterna. Pedro responde, como o Senhor disse na primeira parte, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Pedro compreendeu. Pedro ficou preocupado e disse, tu tens palavras de vida eterna. Todas as palavras do Senhor são espírito e são vida. O Espírito vivifica, é que dá vida, que todos que ouvem a palavra, que praticam a palavra, viverá eternamente em Cristo. Que todos estejam com a palavra na mente, nos lábios e no coração. E Pedro disse, nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Pedro revela a divindade, que ele é o Senhor dos senhores, o Santo de Deus, e que ele é o Deus humanado, que ele é o Salvador, o Redentor de toda a humanidade. Pedro revela quem o Senhor é. Ficou preocupado e diz, Senhor, a quem iremos? Ele responde que só o Senhor que tem palavra de vida eterna. E na primeira parte o Senhor já havia respondido, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Todas as palavras do Senhor são espírito e vida. O Espírito vivifica, o Espírito renova. Que tudo seja renovado. Que tudo seja renovado, esteja com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração. E estejamos com o Senhor. Que tudo em nossa vida seja com Cristo, em Cristo e para Cristo. Que a Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, a causa de nossa alegria, ilumine e guie todos, que todos permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Maria Imaculada, tu sempre trilhas em nosso caminho como sinal de salvação e esperança. Nós nos entregamos a ti, saúde dos enfermos, que na cruz foste associada à dor de Jesus, mantendo firme a tua fé. Tu, Senhora, sabes do que precisamos,
e temos a certeza de que garantirás, como em Caná da Galileia, que alegria e celebração possam retornar após esse momento de provação e de dor. Ajuda-nos, ó Mãe do belo amor, a nos conformarmos e a fazermos tudo o que Cristo está nos dizendo. Ele tomou sobre si nossos sofrimentos, tomou sobre si nossas dores, para nos levar através da cruz à alegria da ressurreição. Amém. Lembrai-vos, ó piedíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícias e de me alcançar o que vos rogo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades, que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Salve o guardião do Redentor e esposo da Virgem Imaculada. A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança, convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. Que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, Maria Imaculada nos socorra e nos proteja, hoje e sempre. Paz e bem.